Oi, chega mais. A história de hoje pode até parecer sobre outra pessoa, mas talvez ela também fale um pouco de você. E antes de começar, eu quero refazer um combinado que fizemos no episódio anterior. Todas as histórias que eu vou contar aqui são inspiradas em pessoas que passaram pelo meu atendimento. Os nomes serão trocados e alguns detalhes serão modificados para preservar completamente a identidade delas. Mas a essência da história é sempre verdadeira. E hoje eu quero te contar a história da Amanda. Amanda chegou até mim por indicação da psicóloga dela. Ela já fazia terapia, era uma mulher emocionalmente inteligente, financeiramente independente, mãe de 3 filhos, muito dedicada ao trabalho e muito responsável. E ela já era trabalhada no autoconhecimento. Mas existia uma área da vida da Amanda que não parecia sair do lugar. O relacionamento amoroso. Ela dizia que sempre acabava vivendo praticamente a mesma história. Mudava o rosto, mudava o nome, mudava o parceiro. Mas a sensação era sempre a mesma. Ela conhecia alguém, se encantava e acreditava que dessa vez seria diferente. E logo já começava a sofrer. Quando ela voltou para o processo terapêutico pela última vez, vinha muito machucada. Ela tinha acabado de terminar um relacionamento extremamente desafiador. E uma coisa me chamou a atenção. Ela nunca descreveu aquele homem como um monstro. Ela falava muito mais das dores dele do que das dores que ele causava nela. E ainda justificava. Ele sofreu muito. Teve uma infância difícil. Ele nunca foi amado nos relacionamentos anteriores. Ele só precisa de alguém que não desista dele. Enquanto ela me contava a história dele, ela quase não falava sobre si. E isso acontece mais do que a gente imagina. A gente fica tão ocupada tentando entender o outro que deixa de perceber o que está vivendo. Esse homem era extremamente agressivo nas palavras. A humilhava, a desqualificava, fazia comentários sobre a idade dela. Dizia que ela só pensava em dinheiro. Tentava diminuir justamente as qualidades que ela havia construído ao longo da vida. E sabe o que mais me chamou a atenção? Desde o início, ele sempre mostrou a que veio. Não escondeu quem era. E ele não se transformou em outra pessoa depois de um ano. Os sinais estavam presentes desde o começo. Mas para Amanda, cada sinal vinha acompanhado de uma desculpa. Ele está passando por uma fase difícil, ele é inseguro, porque eu estou acima dele profissionalmente e financeiramente, mas ele vai mudar. E quanto pior ele a tratava, mais ele acreditava que precisava ajudá-lo. Até que um dia ela cansou. Terminou o relacionamento. E você pode pensar, que bom, a história acabou. Mas infelizmente não acabou. Durante meses ela continuava entrando nas redes sociais dele. Não porque quisesse voltar. No fundo, ela esperava outra coisa. Queria que ele percebesse o mal que ele tinha feito para ela. Esperava um pedido de desculpas, que ele sentisse muito por tudo o que aconteceu. Só que esse pedido nunca veio. E foi em uma dessas nossas sessões que ela disse uma frase que me fez refletir. Eu já vivi exatamente essa história no passado. Quando alguém diz que viveu exatamente uma história, que identifica uma repetição de padrão, eu presto bastante atenção. E voltamos na história dela. A Amanda tinha apenas 17 anos, estava grávida do primeiro filho e perdeu seu namorado de forma abrupta. Mas existia um detalhe importante. Aquele relacionamento também não era saudável. O namorado era extremamente agressivo. A relação já era marcada por conflitos, sofrimento e instabilidade.
E aquilo me fez pensar. De novo, o problema não havia começado ali. E fomos ampliando o olhar para a história da família dela. E outras peças começaram a aparecer e se encaixar. Sua mãe vivia um relacionamento difícil com o seu pai. Ele foi um homem que a traiu durante todo o casamento. Eles se separaram, mas a mãe continuou apegada nesse relacionamento. De alguma forma, ela esperava que, de algum jeito, ele fosse se arrepender de tudo que fez e voltar. E sem perceber, a Amanda parecia caminhar por estradas muito parecidas. Só que existia uma diferença. Ela não ficava presa anos e anos nestes relacionamentos. Em algum momento ela conseguia se libertar, ir embora. E justamente por isso é que ela não sentia que repetia a história da mãe. Mas como eu disse, as histórias não eram iguais, e sim semelhantes. E foi aí que uma pergunta começou a surgir para nós. Será que o problema era de fato o tipo de homem que ela encontrava? Ou existia alguma coisa dentro dela que fazia com que ela se sentisse atraída justamente por um padrão? Homens que precisavam ser salvos ou consertados. Havia uma frase que ela sempre repetia em todos os seus relacionamentos. Eu acho que por mim, ele vai mudar. Percebe que o foco não estava nela? Ela assumia uma responsabilidade muito pesada. Achava que seu amor tinha o poder de mudar o parceiro. Vinculava o sucesso do relacionamento exclusivamente à sua capacidade de amar. E isso tem um peso enorme, porque se o outro não muda, a sensação de fracasso é sua. E ninguém consegue sustentar esse lugar por muito tempo. Ao longo do processo terapêutico, fomos percebendo coisas muito importantes. Talvez a Amanda não estivesse presa àqueles homens. Talvez ela estivesse presa ao papel que ocupava dentro daquelas relações. O papel da salvadora. Daquela que aguenta por amor. Que compreende. De quem acredita que se amar o suficiente, o outro vai finalmente se transformar. Só que relacionamentos saudáveis não precisam de um salvador. Eles precisam de dois adultos caminhando lado a lado, nutrindo a relação. Quando finalmente Amanda conseguiu enxergar isso, alguma coisa mudou. Não foi mágica, não aconteceu de um dia para o outro. Mas ela parou de procurar homens para consertar. E começou a se questionar de algo muito mais importante. Como eu construo uma relação em que eu não precise mais carregar ninguém? Talvez essa seja uma pergunta que você também tem se feito ultimamente. Porque a gente acredita que o nosso amor é capaz de superar tudo. Os desafios do relacionamento e que ele é capaz de transformar e mudar o nosso parceiro, a nossa parceira. Mas sem perceber, a gente se coloca na posição do Salvador. E isso muda completamente a história. E eu espero que, de alguma forma, essa história tenha provocado alguma reflexão em você. E te ajude a olhar com bons olhos para a sua história e entender que tem algo mais profundo do que só, o que já não é pouco, as relações que você viveu até agora. Na semana que vem eu volto com mais uma história e quem sabe eu consiga te trazer um pouco mais de clareza. Eu te espero. Um beijo.